Senta aí, querido, fica à vontade em nome de Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Deus faz milagres financeiros, sim ou não? Faz. Essa igreja aqui é um milagre. Eu montando essa mensagem, eu lembrei de uma história que o pastor Luiz me contou há muitos anos atrás. Até tirei algumas dúvidas com a pastora ali agora, ela me confirmou algumas coisas. O pastor me contava há alguns anos, acho que ele já pregou aqui no púlpito, ele falava como essa obra aqui começou. Eles não tinham recursos, eles iam de Sumaré para cá de ônibus. Algumas vezes até de camburão da polícia esse povo já andou. Queridos, essa obra no começo, ela não tinha esse prédio maravilhoso, com ar-condicionado, estacionamento, toda essa estrutura que nós temos hoje. Não, no começo foi muito diferente, foi muito difícil. E o pastor me contava assim que no começo, eles compraram os terrenos, não sabia nem como ia pagar o terreno, tinha 2 parcelas, o valor das 2 parcelas era muito maior da arrecadação que entrava na igreja, mas pela fé, assim como o cristão deve andar e deve crer, ele acreditou e deu esse passo de fé, e Deus honrou, queridos. E ele me contava naquela época que eles compraram aqui o terreno e furaram as sapatas, as brocas, né? Para jogar concreto aí, para fazer o alicerce da igreja. Furaram e ficou tudo aberto aí, não tinha dinheiro. E aí o pastor e a pastora orando, buscando ao Senhor. Deus colocou 2 pessoas no coração do pastor, amigos dele lá de Sumaré. E ele foi lá, conversou com esses 2 amigos, falou: olha, estou construindo uma igreja, estou com as brocas abertas lá, preciso jogar uns concretos. E eles falaram assim: volta amanhã, a gente vai ver o que faz aqui. Volta amanhã. Um tinha um mercado, outro tinha um posto de gasolina. E ambos deram o dízimo. Um do mercado e o outro do posto. E o pastor, com esse dinheiro, encheu as brocas, ergueu parede e fez muito mais para a glória de Deus. Deus faz milagre financeiro? Evidentemente que sim. A nossa igreja também diz isso, que a fundadora da igreja, a Aimee Semple McPherson, comprou o terreno e estava lá, ela sozinha, na igreja que ela construiu lá, o Angelus Temple, em Los Angeles. E ela, lá naquele terreno imenso, passou um homem e falou: o que você está fazendo aí? Ela falou: eu vou construir uma igreja. E esse homem, tocado por Deus, deu todo o material para ela construir uma igreja gigantesca lá. Deus faz milagres? Faz, irmão. Eu não vou nem pregar, vou ficar contando milagre. O tema é milagre da vida financeira. Vou ficar falando de milagre. Eu vou contar um milagre que aconteceu comigo. Teria vários para falar, mas eu vou falar um. Quando Deus colocou no meu coração para eu fazer a faculdade de Direito, eu trabalhava numa indústria veterinária, não tinha nada a ver, farmacêutica. E eu fui começar a faculdade, e minha esposa, que é formada em Ciências Contábeis, a cabeça dela é 1 mais 1 é 2. Mas na matemática de Deus não é bem assim. 1 mais 1 na matemática de Deus pode dar 10, pode dar 50, pode dar 100. Essa é a matemática de Deus. E eu lembro que quando eu fui começar o primeiro dia de aula, era em fevereiro, e nós iríamos casar em abril, 19 de abril. Posso esquecer. Então, assim, não tinha dinheiro para nada. Ela falou: Wagner, eu acho melhor você começar a estudar o ano que vem, porque a gente não tem R$1 para você pagar a passagem. Eu falei: nossa, mas como não? Deus colocou no meu coração. Foi Deus que mandou fazer essa faculdade. Ela falou assim: cara, mas não tem dinheiro. Eu falei: então eu vou voltar a pé. Se Deus quer que eu ande a pé, eu vou voltar a pé. E eu recebi um amigo do serviço, falou: olha, a carona para deixar você lá eu deixo. Então tranquilo, vou voltar de a pé da faculdade, não tem dinheiro para pagar a passagem. E eu fui para voltar de a pé, irmão, sem nenhum real no bolso. Ela falou: você é louco? Eu falei: não, sou crente. Bora, vamos lá, vou voltar a pé. E fui, lá em Campinas. Tô na sala de aula, vou resumir para não ficar muito grande, senão fica muito chato, né? Tô na sala de aula, meu Deus, 10h30, 11 horas, vou ter que sair daqui andando até Hortolândia. Jesus, tem misericórdia. Chegou na hora do intervalo, fui sair para o intervalo, um maravilhoso estava na minha frente. Tem que chamar ele de maravilhoso. Senhor, abençoa o Fabrício aonde estiver. Fala assim comigo: abençoa o Fabrício aonde eles estiverem. Ele foi embora, está lá em Marília.
E aí esse cara olhou para trás, ele chama Fabrício. Olhou para trás e falou: e aí, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Vamos sair lá fora? Eu falei: vamos, saímos lá fora, começamos a conversar. Ele falou: você está entendendo alguma coisa? Eu falei: nada. Os professores falaram assim: faz alguma pergunta. Eu não sabia nem perguntar, não entendia nada. Parece que ele estava falando em grego. Aí ele falou: você mora onde? Hortolândia? Eu falei: moro, cara, moro em Hortolândia. Ele morava também. Resumindo, esse cara falou assim: como é que você vai embora? Eu falei: de carro? Eu falei: não, cara, vou embora de a pé. Ele falou: você é louco, cara, como de a pé? Eu falei: cara, não tem dinheiro nem para pagar a passagem, cara, eu vou embora andando. Ele falou: nossa, eu vim de moto, eu trouxe a minha esposa hoje no trabalho, eu estou com o capacete dela, você volta comigo então. Eu falei: hoje já resolveu, glória a Deus, resolveu. Quando chegou no portão da minha casa, ele falou assim: cara, eu passo aqui e te pego amanhã, a gente vai junto, tá bom? Eu falei: tá bom, estava esperando você. Tá ótimo. Esse cara me levou e trouxe da faculdade 6 meses. As coisas foram começando a melhorar. Eu falava assim para ele: ó, para aí no posto, eu vou pôr um combustível. Ele falava: na minha moto ninguém põe combustível. Ele era o cara que eu precisava. Na minha moto ninguém põe combustível. Tá bom. Esse cara me levou 6 meses, queridos. Foi os 6 meses que eu precisava. Até o dia que eu falei para ele: olha, agora eu vou vir de carro e tal, já casei, já estou todo endividado, mas já estou melhorando. Então agora acho que vai dar tudo certo. Obrigado, que Deus te abençoe. E esse cara era desviado da presbiteriana e ele voltou. Nesses 6 meses que a gente andou junto, ele voltou nos caminhos do Senhor junto com a sua esposa. E teve um dia que foi muito engraçado, que quando ele pegou confiança comigo, ele falou assim para mim: Wagner, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei: pode falar. Quando eu parei na casa da minha mãe à noite, ele falou: ó, eu sou policial militar. Eu falei: ah, que bom. Ele falou: só que eu estou armado aqui. Se os caras parar para roubar a moto, você se joga pro chão que eu não vou entregar não, eu vou meter bala nos caras. Irmão, você imagina como que eu montava nessa moto? Eu montava nessa moto, na hora que a gente ia para a faculdade, já montava e falava: capetaiada nessas motos, vocês não rela. Para trás dessa moto, em nome de Jesus. Mas Deus proveu. Deus fez milagre. E eu estou aqui para contar para vocês. Assim como Deus proveu para a igreja, proveu na minha vida, proveu na vida de muitas pessoas aqui, Ele proveu também na vida dos filipenses, como nós lemos aqui. Só que eu gostaria de falar umas coisas que eu acho importante aqui para nós, que é, nós sabemos que Deus abençoou o seu povo financeiramente, e o interessante é que o apóstolo Paulo, ao receber as ofertas financeiras dessa igreja aqui, entendeu o significado do evangelho, né? De você se doar não só com a sua vida, com o seu tempo, mas também com os seus recursos, para alcançar almas, que esse é o propósito de Jesus Cristo. Ao a igreja entender isso, o apóstolo Paulo libera uma palavra profética. O apóstolo Paulo liberou uma palavra profética sobre os filipenses, irmãos. E essa palavra não está sobre eles, essa palavra está sobre nós. Ele fala assim: ó filipenses, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Vocês estão investindo no ministério que o Senhor me confiou, mas vocês não estão colocando dinheiro na minha conta, vocês estão colocando dinheiro na conta de Deus. E o meu Deus, não segundo os recursos que eu tenho, mas os recursos que Ele tem, que é infinito, vai contemplar todas as vossas necessidades. O que vai retribuir para vocês o que vocês estão investindo é as riquezas segundo as riquezas de Deus, que são infinitas. Não tem limite a riqueza de Deus, irmãos. E aqui ele está falando que não é só financeiro, como nós estamos falando, milagre financeiro, mas ele está falando em todas as riquezas, irmãos. Porque é muito importante ter uma situação financeira ótima, que você busque isso e que Deus te abençoe. Mas é muito mais importante você ter as riquezas de Deus. As riquezas de Deus não consistem apenas em recurso financeiro, mas em todas as áreas Deus tem recurso para nós, psicológico, financeiro, emocional, todas as áreas. Segundo Pedro, ele fala assim, que nós somos participantes da divindade que há em Cristo Jesus. Que o Senhor, pelo seu amor, em Filipenses, o próprio Paulo fala, que pelo seu amor,
Ele fez nós se assentarmos com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós que somos espirituais, nós não estamos aqui na terra com o corpo físico, mas o nosso corpo espiritual está se assentado nas regiões celestiais, e nós temos autoridade da parte de Deus e de Jesus Cristo de invocar esses recursos que estão no céu ao nosso favor. Deus tem prazer e quer suprir, não é uma necessidade nossa. Não é que você venha para Cristo porque você tem um problema. Eu estou desempregado, Deus, eu preciso de um emprego. Aí Deus arruma um emprego para você e você descansa. Não. Eu estou com um problema no meu casamento. Aí você vem para resolver o problema. Deus não está preocupado, querido, em resolver os nossos problemas. Deus está querendo que nós venhamos ser participantes da natureza dele, que é toda a riqueza que há no governo de Deus. É uma palavra profética que ele libera sobre os filipenses. E a igreja não tem dificuldade para ter esse entendimento, porque no 16 e no 15 e no 16, essa igreja de Filipos, irmãos, eles têm uma maturidade e assim um senso de propósito bem definido. Porque olha o que Paulo fala: e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Olha aqui, a igreja não mandou oferta para os pobres. Uma vez eu conversava com uma pessoa, ela falou assim: não dou dízimo não, porque eu não concordo com o que vai na igreja, eu prefiro dar uma cesta básica para os pobres. Isso não é dízimo e isso não é obra de Deus. Aqui a necessidade não era para os pobres e nem para os famintos, era para o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava a serviço do reino de Deus. É nesse lugar que nós devemos colocar os nossos recursos, aonde está sendo feita a obra de Deus. Não está no nosso poder direcionar esses recursos, queridos. O Senhor coloca na nossa mão para que nós venhamos direcionar para onde Deus estabeleceu, aonde Ele está fazendo a obra. Não era para a necessidade dos pobres de Jerusalém. Coitadinho, né? Quando passaram, Maria Madalena joga o óleo aos pés de Jesus. Vocês conhecem a passagem, né? Teve uns legais lá que falaram: por que não vendeu para dar para os pobres? Ele falou: os pobres vocês vão ter sempre, mas o que essa mulher fez para mim primeiro, nunca mais o nome dela vai cair no esquecimento. Amém? O profeta chega para aquela mulher e fala para o bolo: faça para mim primeiro. Aquela mulher me impressiona, porque uma coisa é você tirar de você, agora você tirar do seu filho para dar para o profeta, tem que ter muita fé. Fala aí. Que o Senhor nos dê essa fé em nome de Jesus. Amém? Ele ainda diz no 18: recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. Ele fala para os filipenses que aquela oferta que ele está recebendo para a manutenção da obra de Deus e da pregação do evangelho, da expansão da pregação do evangelho, aquilo para Deus é uma oferta, como um aroma suave. Lembra quando o sacrifício era feito no Velho Testamento? Que se tacava o fogo e aquilo subia diante das narinas de Deus, e Deus se agradava. Ele está dizendo que aquela oferta, aquele recurso dos filipenses aos pés dele, para que ele fizesse o que Deus mandou ele fazer, aquilo era como um aroma suave diante de Deus, amados. Eles entenderam isso foi tão profundo. Em 2 Coríntios 11:9, ele fala assim, estando entre vós, ele está em Coríntios, ele não está em Filipos, ele está em Coríntios agora. Ele fala assim, estando entre vós a passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Os irmãos da Macedônia são os irmãos da igreja de Filipe, porque essa igreja nasceu assim.
Essa igreja é igual essa aqui. Ela não nasceu porque um rebelde aí estava descontente com o pastor e saiu abrir uma portinha. Não. Sabe como que a igreja de Filipe surge? Atos 16, depois você estuda. Está lá. O apóstolo Paulo está descendo a Ásia Menor. Ele tem um sonho, um homem fala assim para ele: Paulo, desce a Macedônia. Até coloquei a frase aqui, ó. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16. E aí, ele que tentou ir para vários lugares e foi impedido pelo Espírito Santo, foi direcionado a descer para Macedônia. Quando ele chega lá em Filipos, ele prega para uma mulher chamada Lídia. Várias mulheres estão na beira ali do rio. Ele prega uma mensagem simples, conversando com elas. Ela aceita o evangelho e abre o coração e traz a igreja para dentro da casa dela. Só que não acontece só isso não, queridos. Acontece a conversão de Lídia, acontece perseguições. Ele é perseguido por uma mulher que tinha um espírito de demônio. Ele expulsa aquele demônio. Ele vai preso, chicoteado. Ali tem dor, tem perseguição, tem luta, tem provação, tem até terremoto, para que as pessoas se convertam. Porque tem gente que é assim, uma pregação simples, já se converte, mas tem gente que tem que ter um terremoto na vida, senão não vai. Você precisa de um terremoto? Você precisa, Deus vai mandar hoje, em nome de Jesus. Amém? Tem gente que precisa de um terremoto. E assim nasce essa igreja da vontade de Deus, cheia de dificuldades, cheia de provações, mas é uma igreja que amadurece, irmãos, e entende que não podemos adorar simplesmente Deus só de palavras. Não se adora a Deus só de palavras. Nós precisamos adorar a Deus com os nossos recursos também. O Senhor quer fazer milagres nas nossas vidas financeiras, mas muitas vezes a gente retém, né, a parte que não é devida, a parte que não nos cabe, a parte que Jesus falou: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Por que tem muito ataque hoje na internet para que as pessoas não dêem o dízimo? Normalmente a pessoa que fala para você não dar um dízimo, ele não é pastor, né? Ele não cuida de uma igreja, ele cuida de seguidores. Mas para que haja alimento na sua casa, para que haja energia na casa de Deus, para que haja ar, haja água, tem que ter, irmãos. E sabe qual que é o maravilhoso dos filipenses? Que nós estamos falando que os filipenses enviavam ofertas, não estamos nem falando de dízimo, porque o dízimo era para manter a igreja lá em Filipe. Nós estamos falando do que ele superabundava, daquilo que eles disponibilizavam para enviar para o apóstolo Paulo, para suprir o apóstolo Paulo. Então nós precisamos, amados, aprender com os filipenses e ser também igual eles, superabundar nos recursos. Certamente os milagres financeiros há de nos perseguir. Não é nós que vamos perseguir as coisas financeiras não, querido. É elas que vão vir até nós. Isso é o cumprimento da palavra. E quando você pratica essa palavra, isso acontece. Eu sou prova viva disso. Poderia falar várias coisas aqui, eu não vou falar, que você vai chamar eu de metido. Desaparecer. Não vou falar. Eu falo da Bíblia quando eu prego, né? Mas eu poderia falar e de várias provisões, vários milagres na área financeira que o Senhor já fez. Vários. Eu tenho certeza que você também tem vários. Mas, queridos, Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias da sua renda. Honra o Senhor com as primícias da sua renda. Provérbios 11:25 diz mais, diz assim: a alma generosa, vocês conhecem, vocês são iguais aos filipenses. Atos 20:30 diz mais, diz: mas bem-aventurado é dar que... Teve um dia que eu estava saindo aqui, foi na nossa igreja, estou falando da igreja de ninguém não, estava saindo aqui, o irmão parou no estacionamento aqui, faz tempo, já há muito tempo. Ele falou assim: irmão, você pode orar por mim? Eu falei: claro. Ele falou: olha, eu entrei numa dívida aí e eu preciso honrar esse compromisso. Eu falei que eu vou honrar esse compromisso e eu preciso honrar esse compromisso. Você pode orar para que o Senhor me dê condição para honrar esse compromisso? Eu falei: claro, irmão, o senhor pode te honrar sim.
Falei, você é dizimista? Ele falou, não. Falei, então eu não vou orar não. Falei, então eu não vou orar não. Para isso não. Eu vou orar para Deus te dar fé para você dizimar. Você precisa dizimar. Você precisa ser participante. Até para você ter o direito de usufruir. Desde quando eu me converti, do primeiro dia que eu entendi até hoje, eu sempre fui fiel nos dízimos das ofertas. Sempre. Além de dizimar, eu oferto nos grupos missionários. Teve acampamento de criança. Fui lá pregar e ainda falei, Daniel, manda o Pix aí que eu quero ofertar. Ele não está aí hoje não, né? Ele ia confirmar. Não tenho, irmãos, dificuldade nenhuma de fazer isso. Por quê? Porque eu entendi que tudo que está na minha mão, eu sou apenas um gestor. É só para me desfrutar, mas eu não sou dono de nada. E eu não coloco a minha segurança em dinheiro. Imagina, todos aqueles que colocaram a segurança. E olha, irmãos, a riqueza e os recursos, principalmente financeiros, eles têm esse poder de trazer para nós uma falsa segurança. Às vezes quando você está com uma conta ali que está mais tranquilo, não faça isso, por favor. Não faça isso. E também não tenha medo. Ah, mas eu preciso segurar porque senão eu vou voltar para trás. Davi saiu de trás das malhadas, amado. O Senhor tirou ele de lá e ele morreu rei. Ele não voltou para trás não. Nem Salomão, nem Abraão, nem Jacó, nem Isaac, nem José. Paulo está falando aqui, ó, de tudo. O cara está preso. O cara está preso. Você entende? Ele está preso, ele não está trabalhando. Está sem família, ele foi abandonado pelos judeus. Ele está só. Mas ele está falando assim, ó, em tudo eu tenho abundância. Irmãos, se Deus cuidou de Paulo, Ele vai cuidar de você, querido. Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar de nós. Seja liberal, porque o Senhor quer fazer milagres na nossa área financeira, sim. É um assunto meio chatinho, né? Falar de dinheiro a gente não gosta. Ai, Deus não precisa de dinheiro, né? Essa é a desculpa. Não precisa mesmo não. Quem precisa é a igreja. Amém? Ah, não vou dar o meu dízimo não, porque Deus não precisa de dinheiro. Não, Deus não precisa mesmo não. Você tem razão. É para a igreja, para a manutenção da igreja, para que a palavra seja pregada, para que o reino de Deus avance. Amém? É para isso os recursos. Querida, dê uma água para mim. Dê uma água para mim. Amém, queridos? Sejais generosos com a obra do Senhor. Pode confiar nesse Deus. Não é em mim não. Eu não tenho nada para te acrescentar, mas acredita nessa palavra aqui, ó. O Senhor é poderoso para fazer você prosperar. Não coloque a sua confiança nas riquezas. Todos aqueles que colocaram, a Bíblia diz que eles andam em lugares escorregadios. Amém? A nossa segurança tem que estar no Senhor. E a gente precisa entender uma coisa também. Deus quer que a gente viva com o pão nosso de cada dia. É a provisão para hoje. Uma vez eu estava na praia com a Dani, caiu um dinheiro na minha conta. Ela falou, nossa, que bênção. Eu falei, pode gastar, que isso aí é para hoje. Caiu, é para hoje. Pode perguntar, foi ou não foi, Dani? Eu falei, nossa, caiu um dinheiro na minha conta, eu estava nem esperando. Uma pessoa que me devia, que eu nem lembrava, mas me pagou. E eu na praia, irmão. Ah, que Deus é esse? Eu falei, olha, caiu. Eu falei, pode gastar tudo, que isso aqui é a provisão de hoje. Foi ou não foi? É verdade. Estou preocupado com o dia de amanhã, não. Eu não estou mesmo. Não estou falando aqui de fazer graça, para te impressionar. Ih, passei dessa fase, querido. Não estou. Eu estou falando isso porque é verdade. Nós precisamos aprender a viver na porção diária do Senhor. Ela é suficiente. Ela é suficiente. E para encerrar, já vou encerrar. 4 minutos ali para o horário. Estou no horário. Já vou encerrar. Queridos, quando entregamos dízimos e ofertas, estamos escolhendo o Senhor. Mesmo que de forma involuntária, você está acenando para o reino de Deus, amém? Mateus 6,24 diz assim, ó, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro.
não podeis servir a Deus e a Mamon. Entendeu? As riquezas, querido, é uma potestade, é um principado. Se você não quebrar o poder disso nos pés do Senhor através do dízimo e das ofertas, ela vai dominar o seu coração. Vai. É um principado, você está lidando com uma coisa espiritual. Entendeu? O amor ao dinheiro vai dominar os nossos corações, se nós não quebrar a autoridade que eles têm naquele que é o cabeça de todo principado, aos pés de Jesus Cristo. É ali que nós quebramos a força, que nós mostramos para o Senhor: isso não domina o meu coração, isso não faz a minha segurança, eu não dependo disso, eu dependo da sua graça, e a sua graça, Senhor, me basta. Precisamos ter essa fé. E essa igreja, queridos, para encerrar, é uma igreja tão maravilhosa, que essa palavra profética que Deus liberou sobre eles, que fala: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Você vê que Deus supriu mesmo, porque eles não ofertaram só uma vez a Paulo, eles ofertaram tantas outras. E não só fez isso, eles enviaram uma pessoa para levar a oferta quando ele estava preso em Roma. Quando ele escreve isso aqui, ele está preso em Roma. Ele está de Filipenses, de Filipe, na cidade de Filipe. Paulo está a 1.200 quilômetros de distância. Não tem carro, não tem Pix, não tem nada, irmãos. É tudo rústico, não tem chuveiro, não tem cama, não tem nada. Esse homem sai peregrinando para levar o recurso para Paulo. Olha o que Paulo fala desse homem. Vê se ter um homem desse na igreja não é uma riqueza de Deus. Sabe, quando Deus abençoa uma igreja, irmãos, você vê pelo caráter dos seus membros. Sabe, quando você vê que uma igreja é abençoada, você não vê pela riqueza ou pela conta bancária, é o caráter cristão dos seus membros. Entende? Olha o membro que tinha nessa igreja. Julguei todavia, 2:25, 30, eu vou encerrar. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar das minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouviste que o adoeceu. Olha, ele vai levar as ofertas lá, e aí lá ele fica doente, certamente porque ele se doou lá para atender Paulo, deve ter colocado até o recurso que ele levou para se manter, e ele fica doente, e a igreja, os irmãos dele, descobre que ele está doente lá, e fica aflito, e ele lá com Paulo fica angustiado, porque não tem um telefone. Não, dá uma telefonada e fala que está tudo bem. Não tem. Para informar tinha que escrever uma carta e ia chegar, sei lá quantos meses depois. Entende? E ele lá com Paulo, angustiado com Paulo e preocupado com os irmãos. Você entende o coração do cristão de verdade? Aonde que está o coração dele? O coração dele, queridos, não está na riqueza. O coração dele está no crescimento da igreja, está no crescimento dos irmãos. Entendeu? É por isso que as pessoas não entendem você. As pessoas acham que você quer uma coisa, mas a sua mente está em Cristo. Quem está com a mente em Cristo está preocupado em quê? Em unção, em conhecimento da palavra, e que os irmãos cresçam, que as famílias sejam edificadas, que os irmãos sejam fortalecidos, que os demônios sejam repelidos, que a graça de Deus seja transbordante na vida dos irmãos, que os irmãos tenham prazer de orar, tenham prazer de jejuar, tenham prazer de buscar a Cristo. Esse é o desejo de quem é espiritual, quem tem o caráter de Cristo. E Epafrodito está lá, querido, morrendo de saudade dos irmãos. Com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O apóstolo Paulo está triste também. Ele está preso. Só que ele tem alegria em Cristo. Entende? Na carne ele está triste, porque ele está preso. Mas ele tem alegria em Cristo. Porque quem está em Cristo, irmãos, está nas regiões celestiais, está com a cabeça lá em cima. Cristo é um lugar. Entende? Efésios fala que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos fez se assentar juntamente com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então a nossa mente está voltada para as coisas celestiais.
para as coisas de Deus, entende? Então Paulo está feliz por quê? Porque ele está vendo as coisas de Deus acontecendo. Por mais luta que tem, por mais pancada que está levando, as pessoas estão se convertendo, estão se buscando a Jesus, estão se batizando, estão entregando a alma para Cristo, e isso alegra o coração dele. Ele continua dizendo assim: por isso tanto mais apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Ou seja, vou mandar Epafrodito para vocês, vocês vão receber ele, vão ficar felizes, e eu também fico feliz de saber que o irmão de vocês estão com vocês e que vocês estão felizes. Eu me alegro com a alegria de vocês. Olha que Paulo bonitinho, né? Lindão. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou eles à porta da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a nossa carência de socorro para comigo. Se coloque de pé. Queria chamar o Ministério de Louvor para a gente orar. Epafrodito, entendendo a importância da obra de Deus, irmãos, ele estava disposto a dar a própria vida dele. Você entende o que nós lemos? Dar a própria vida dele para amparar o apóstolo Paulo. Ele não teve medo de perder a vida dele para que o evangelho crescesse, para que a palavra se propagasse na Europa. É a primeira igreja da Europa, a igreja de Filipe. Ele não teve medo. Entende? Ele entende que aquilo que ele recebeu de Cristo é muito maior, muito mais poderoso, muito mais valoroso. Se eu tiver que dar a minha vida por isso aqui, eu vou dar. O propósito é maior do que a dor, como a gente escuta muita gente dizer aí, amém? Nós vamos ungir todos vocês, como nós temos feito às quintas-feiras, e depois nós vamos orar, amém? Para que o Senhor possa colocar esse coração generoso no nosso coração, para que a nossa mente se abra, e que para que essa palavra profética do Senhor repouse sobre as nossas vidas, para que todas as riquezas de Deus venham a suprir todas as nossas necessidades, amém? Queria chamar aqui os obreiros, pastores. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Adorarei somente a ti. Perto quero estar, junto aos teus pés,
fazer, mas não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Gente, novamente eu te louvarei. Te louvarei. Não importa se adorarei somente a ti, Jesus. Cante assim, ó. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você vai cantar novamente. Nos lava, e que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Para cante conosco, eu sou livre. Jesus, cante, eu sou livre.
sou livre. Bem forte, vamos lá. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Cante novamente com fé. Eu sou. Oh, cante isso, meu querido. Você é livre. Oh, você é livre para conquistar. Oh, você é livre para alcançar. De Jesus. Deus aí na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes. Ele! Começa a cantar, vamos lá novamente. Deus aí na frente. Deus aí na frente, abrindo, quebrando as correntes. Ele abre as portas. Ele trabalha. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com Queridos, já há um bom tempo nós temos feito essa campanha aqui, ungidos, amados irmãos. E hoje eu estava meditando, a verdade é que toda quinta-feira a gente faz isso e toda quinta-feira o Senhor tem nos guardado. Os jovens dessa igreja têm sido guardados por Deus. Você está sendo guardado por Deus. A gente não escuta aqui falando que uma família foi viajar aqui, o carro capotou, ou que aconteceu alguma coisa grave, ou que algum jovem nosso foi baleado, teve nada. Por quê, queridos? Porque tem uma igreja que ora, tem uma igreja que está aqui toda quinta-feira buscando, toda terça-feira buscando, e isso é importante nós mantermos. Nós precisamos ser uma igreja que ora, porque o que o Senhor deseja para nós é uma igreja madura, com um propósito definido, uma igreja que além de gerar bons frutos como Epafroditos, é uma igreja que tem capacidade de enviar recursos para o necessitado, e essa igreja é uma igreja que faz isso, e nós precisamos continuar fazendo isso. E agora nós vamos orar, querido, e eu gostaria que você orasse fervorosamente, mas ore como se você estivesse agora nas regiões celestiais, como alguém que habita nas regiões celestiais, alguém que tem necessidade na carne. Sim, temos, mas o que queima o nosso coração são as coisas do Espírito. Ah, Senhor, nós poderíamos começar a orar assim: Senhor nosso Deus, nós estamos aqui porque nós queremos ser uma igreja forte, nós queremos ser uma igreja que além de gerar caráteres, gerar irmãos valorosos, irmãos piedosos, pessoas dispostas a dar a vida pelo Evangelho. Nós também queremos se apoderar das riquezas celestiais para abençoar aqueles que são pobres de espírito, pobres financeiramente, pobres de recurso. A Deus, nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos habitar nesse lugar, nós queremos habitar
nas regiões celestiais, e de lá manda bênçãos para as pessoas, manda unção para as pessoas, manda conhecimento de Cristo Jesus, manda revelação no Espírito, para que os nossos irmãos cresçam, para que os nossos irmãos prosperem, para que todos possam chegar ao crescimento do conhecimento daquele que se assenta, daquele que conquistou na cruz do Calvário poder, honra e glória para um povo que não era, mas que agora é. Tu és a noiva de Deus, tu és a nação santa. Tem provisão para a sua necessidade, sim. Agora é a sua vez, agora é você, agora é você que fala assim, ó, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus vai te abençoar. Agora é você, agora é você que libera a palavra profética. O meu Deus, o meu Pai, Orabasuricande, Iarabaxariabanai, Suricando Yamase, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, com toda a convicção do teu reino, com toda a convicção do teu reino. Você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Foi para isso que Ele te gerou, para você ser um dispenseiro das coisas do reino. Toca-nos, ó Deus, toca-nos, toca-nos, para que os nossos olhos se abram e que nós possamos ver a tua grandeza. Podemos confiar nas tuas promessas, podemos confiar nas tuas promessas. Os nossos pés estão em rocha firme, os nossos pés não vão vacilar jamais, porque foi tu que nos escolheu, Senhor. Foi tu que escolheu esse povo. O nosso Deus, Ele pode suprir. Eu não sei do que você está sentindo falta nessa noite, mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. É hora de crescer, amados. Você nasceu para isso. Você nasceu para dispensar o reino de Deus na vida sua e daqueles que estão à sua volta. Entende? Essa é a sua essência. Você nasceu da água e do Espírito. A sua natureza agora é essa. Você pode estar até cansado. Olha, escuta aqui, presta atenção. Se você tivesse a oportunidade de entrar no mar e conversar com um peixe enquanto ele estivesse nadando, você ia falar com o peixe: você está cansado? Ele ia falar assim: ó, eu tô, já nadei bastante,
Mas eu não paro. Eu não paro de nadar. Eu não paro. E por que você não para, peixe? Porque eu estou naquele lugar aonde eu fui gerado para fazer. Eu fui gerado na água para nadar. Então eu nado. Se você pudesse conversar com um pássaro enquanto ele voa, e você perguntasse: pássaro, você está cansado? Você está com depressão? Ele ia falar: não. Por quê? Porque eu estou voando. E toda vez que eu estou no ar, eu voo. Porque eu fui gerado para voar. Eu posso até cansar, mas quando é necessário voar, eu voo. Eu posso estar até cansado de nadar, Jô, mas quando é necessário nadar, eu nado. Por quê? Porque eu fui feito para nadar. Eu fui feito para voar. Você foi feito em Cristo para adorar aquele que vive. Você pode estar até cansado, mas quando falar para você: vamos orar, você fala: vamos orar, vamos adorar, vamos adorar, vamos ler Bíblia, vamos ler Bíblia, vamos jejuar, vamos jejuar. Por quê? Porque eu nasci para isso. Foi para isso que Ele me fez. Eu posso estar cansado, mas na hora de louvar eu louvo, na hora de adorar eu adoro, na hora de ler Bíblia eu leio. Eu não paro. Nós nascemos para isso. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Estamos cansados, mas a gente não vai parar. Todos que creem nisso, aplaudam o Senhor. Tem alguém nessa noite que gostaria de aceitar Jesus? Você está aqui nos visitando e você ainda não fez essa oração pública. Se você quiser aceitar o Senhor Jesus, nós queremos